Ei, boa noite, igreja. Glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus e vamos dar início a mais um culto para a glória de Deus. Amém? Hoje, segunda-feira, nós buscamos pela nossa vida financeira e cremos que o nosso Deus está aqui presente e Ele nos ouve. Amém? Nos atende nessa noite. Então, eu te convido a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração nessa noite e clame ao Senhor Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, Pai, porque nós cremos em Seu poder, cremos na Sua grandeza, cremos, meu Pai, que Tu és o Deus que atende o nosso clamor. Quando verdadeiramente nos aproximamos de Ti, Jesus, com o coração verdadeiro, com o coração disposto a Te agradar, com o coração disposto, meu Pai, a Te honrar, a Te glorificar, ó Deus, o Senhor nos atende. O Senhor olha, meu Pai, para a intenção do nosso coração. O Senhor não vê como o homem vê, Deus. O Senhor olha o nosso coração. E a intenção hoje aqui, meu Pai, é Te buscar pela nossa vida financeira. É colocar diante de Ti, meu Pai, tudo o que nós precisamos. É colocar diante de Ti, meu Pai, as nossas finanças, Deus. Porque Tu és o nosso Deus sobre todas as coisas. E também assim será em nossa vida financeira, Pai. Tu és o Senhor também. Tu és o comandante também, Deus. Então que nós possamos verdadeiramente cremos em Seu favor, ó Deus. Cremos, meu Pai, que os Seus pensamentos são maiores e que os Seus caminhos são melhores que os nossos, Pai. Que podemos sim fazer planos, ó Deus, mas a resposta certa vem de Ti. Os Seus pensamentos são de paz e não de mal, Deus. Então que assim possamos descansar em Ti, possamos nos abrigar em Sua presença e confiar em Ti, ó Deus. Assim como Pedro fez, ó Deus, para colocar o seu pé ali fora daquele barco, Jesus. Ele teve que acreditar, ó Deus. Ele teve que acreditar, ó Deus, porque ele nunca tinha visto um homem andar sobre as águas. Ele nunca tinha visto, meu Pai, ir aos olhos naturais e humanos. E isso é impossível para nós, ó Deus. Mas o seu coração creu em Ti, Deus. E ele pôde contemplar a Sua grandeza. Ele pôde crer, ó Deus, que o Senhor também é Senhor sobre as águas. Ele pôde crer, meu Pai, e provar sim, Jesus, que para Ti tudo é possível, Pai. Tudo é possível para Ti, ó Deus. Como Lázaro, meu Pai, que estava à morte, mas quando ouviu a Sua voz, Lázaro ressuscitou. Ele pôde crer, o seu coração cria, Jesus, em Ti, ó Deus. Há poder em Teu nome, Jesus. Há poder em Teu nome, Jesus. Há poder e nós cremos em Ti. O Senhor pode levantar e fazer todas as coisas, Pai. Por isso, em espírito e em verdade, nós Te adoramos. Por isso, em espírito e em verdade, nós Te adoramos, Pai. Foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que nós nascemos, Jesus. É para Te louvar, é para Te engrandecer, ó Deus. Em espírito e em verdade, Deus. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos. Declare: Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos
posso viver. Declare: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei. Declara ao Senhor nessa noite: foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. É o que nós desejamos, Pai. Este é o nosso prazer, Jesus. É estar aqui envolvidos pela sua presença, Deus. É nos forjarmos a cada dia do teu Espírito. É se encher a cada dia do teu Espírito, da tua sabedoria, do teu discernimento, da tua santidade, da tua glória, Pai. É para isso que nós estamos aqui, Jesus. É para isso que nós nascemos, Jesus, para te honrar e glorificar, ó Deus. Oh, para isso nós nascemos, para isso nós fomos chamados, Pai, para viver o milagre do Senhor em nossas vidas, para viver e contemplar a sua grandeza, meu Pai, todos os dias em nossa vida, Pai. Para isso temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor. É para isso, Jesus, para vivermos o melhor do Senhor a nós, Deus. O melhor do Senhor em nossas vidas, Deus. Queremos contemplar o milagre, queremos contemplar a tua glória. Se manifeste aqui, Jesus. Entregue o milagre a nós nessa noite. Clame ao Senhor, declare: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Peça a Ele, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para, remove a minha pedra, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha, me faz um milagre, me chama, ressuscita-me. Peça, mestre, eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tentou. Declare, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita. Peça a Ele, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Declare, tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ouça a voz do Senhor nessa noite te chamando. Ouça a voz do Senhor te chamando nessa noite. Então peça a Ele, Pai, remove essa pedra do meu coração, ó Deus. Remove esse engano do meu coração. Remove essa ilusão do meu coração. Remove essa vontade do meu coração. E viva a tua vida em mim. E viva, meu Pai, os teus sonhos em mim. E vivam os teus planos em mim, ó Deus. Ó Deus, o Senhor está chamando. O Senhor está clamando, Deus. O Senhor deseja o teu povo. O Senhor anseia
anseia pelo teu povo. E aqui estamos para ouvir a sua voz, para despertar, ó Deus, para levantar desse sono, Deus, para levantar esse sono que nos leva à morte, ó Deus, para a tua vida, para a vida que o Senhor tem para nós, para a vida abundante que o Senhor quer fazer e realizar em nós. Nos chama para fora, nos chama para viver o melhor do Senhor. Os seus sonhos são maiores e melhores, ó Deus. Nos chama, nos restaura, muda a nossa vida, muda a nossa história, Deus, muda o nosso cativeiro, ó Pai. Levanta o que está caído, levanta o que está abatido, oh, e dá força àquele que precisa, Deus. Faça vencer, ó Pai, porque em Ti nós podemos todas as coisas, porque por aquele que nos amou nós somos mais que vencedores, Pai. Nos faça enxergar a sua vida, nos faça viver a sua vontade, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, mova essa pedra nessa noite, mova este lugar nessa noite. Nós clamamos a Ti, ó Deus, oh poderoso Deus, poderoso Deus, vem e muda, muda a nossa vida, muda a nossa história. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Peça a Ele, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Erga sua voz e declare: Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouça a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo... Escute a voz do Senhor, muda a minha história, ressuscita o... Transforma a minha vida, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Erga sua voz e declare: transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pai, estamos na tua casa, na tua presença, para engrandecer, glorificar o teu nome. Hoje, Deus, primeiro dia de um novo tempo. Esta é a verdade, isso é o que há no meu coração, e espero que também no coração daquele que está entre nós, aquele que verdadeiramente acredita, que glorifica, que exalta o teu nome,
que sabe, ó Deus, o que foi feito e o que mais ainda acontecerá. A partir desse momento, a partir desse tempo, em isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, aprender a lidar com o Senhor, as coisas que a Ele pertencem, aprender a lidar com tudo quanto Ele fez por mim e por você. Ontem eu tive, acho que eu nunca tive toda a minha vida, uma dificuldade tão grande de captar uma mensagem da parte de Deus, como também pedir louvores para que Ele pudesse me dar para o dia de ontem, e nada disso foi permitido. E aí eu tive numa vigília na sexta-feira em um determinado local, uma igreja, e lá me foi passado exatamente aquilo pelo qual Deus queria. É impossível nós agradarmos a Deus se não estivermos dando atenção a Ele. Essas reuniões de segunda-feira, como eu disse, vai acabar dia 30 ou 31, eu vou saber, de fato, só sábado, que eu vou estar pessoalmente com o pastor Almeida, e quero conversar com ele. Ele já sabe, já tinha falado que eu ia marcar um dia para ele vir aqui, mas eu quero acertar só no sábado pessoalmente com ele. Então nós vamos falar hoje sobre um assunto importante, chama-se ambição. Tem muita gente que ela lidar com a ambição, mas de forma errada, e ela acaba então quebrando a cara. Ela acaba saindo da mão de Deus e indo para a mão de Satanás. Olha o que diz o livro de Provérbios, o capítulo é o 1 e o versículo 10 em diante. Provérbios 1, capítulo, versículo 10. Então, Deus traz para nós informações importantes. Várias partes do livro de Provérbios fala que a sabedoria vale mais do que qualquer coisa, não tem nada que se compare a ela. E nós precisamos então ter essa disposição dentro de nós, para não cairmos em tentação e nem ambicionarmos. Olha o que ele diz. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Diz: filho meu, se os pecadores com blandícias, que quer dizer sedução, se quiserem tentar, não consintas. A outra tradução fala um pouquinho mais fácil de entender. A outra diz claramente: filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. E por que ele está falando isso? Já que o assunto é finanças, é bom você entender. Eu e você não podemos ser seduzidos pelas atitudes, vontades e pensamentos dos pecadores. Pecador, na Bíblia, refere-se àquela pessoa que não tem um padrão religioso. Ela não tem propriamente uma regra. Aqui está faltando, não tem quase nada. Ela não tem uma regra propriamente. Ela simplesmente faz o que todo mundo faz. Ela acredita que ela vai conseguir os seus bens materiais, as suas bênçãos financeiras, através do seu trabalho, apenas. Ela consegue, através do seu trabalho, do seu salário. Ela acredita muitas das vezes na sorte. Alguns lá fora são viciados em jogar em Mega Sena, em loto e por aí afora, tentando um dia dar grande sorte e ficar rico, como se o dinheiro fosse a solução do problema. Aliás, se você ver na história aí do mundo, você vai ver que de cada 10 pessoas que ganharam na loteria, apenas 2 conseguiram seguir a vida e se deram bem. As outras, 8 no caso, 80% das pessoas que ganham em grandes premiações financeiras, ou elas são mortas, ou acontecem grandes tragédias na família, ou há grandes tragédias de separação, e um monte de desgraça acontece depois que a pessoa ficou rica. Então isso é prática. Então o dinheiro,
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor que se dá a ele. Então, por isso, eu e você não podemos cair na sedução dos pecadores. Não, olha, você quer garantir o seu futuro? Então, faça uma previdência privada. Olha, guarde tanto por mês, para quando você chegar à idade tal, você está garantido. Isso é possível, é bom fazer. Se você tiver condições, faça. Mas para nós, cristãos, a regra para prosperar continua sendo aquela que Deus estabeleceu: dízimos e ofertas. E não só isso, além de dar dízimos e ofertas, nós temos que ouvir Deus, para não gastar dinheiro aonde não deve, para não desperdiçar como aprendemos semana passada, para não metermos os pés pelas mãos, como diz o ditado. Então tudo isso você precisa ter. E é por isso que o Salomão recebeu a instrução para escrever na Bíblia, dizendo que a coisa principal é a sabedoria. Ela não se compara a coisa alguma. A sabedoria é superior a qualquer coisa. Ela está acima de qualquer situação. Nada se compara à sabedoria. Razão principal, porque a sabedoria faz você gastar com inteligência, faz você se lidar. Eu conheço um camarada que ele foi sequestrado pelo próprio parente dele. E por quê? Porque o tonto ganhou lá um dinheiro, na época, na antiga não, acho que ainda tem, né? É que ninguém liga mais. Ele acertou na quina e ele ganhou um X de dinheiro. E aí o bestão começou a falar para todo mundo. E aí falou para alguém, que já tinha o Satanás no coração, não deu uma semana ele foi sequestrado. A polícia, quando bateu em cima, já logo disse: vem cá, o que aconteceu de diferente na vida dele? Aí alguém disse: olha, o que a gente sabe é que ele diz aí, não sabemos se é verdade ou não, que ele ganhou um X valor. E aí, imediatamente, a polícia já focou as suas investigações. E tem uma coisa interessante na questão de crime, criminal no caso, que é uma realidade. De cada, vamos fazer aí vamos dizer assim, um cálculo. De cada 10 pessoas que é morta, ou é sequestrada, ou é enganada, e coisa assim, 7 é por pessoas mais próximas. É a avó que toma o chapéu do neto, é o filho que rouba o pai e a mãe, sequestra a um irmão, que foi o caso desse aí, sequestra um cunhado. Então a polícia, quando vai investigar, inclusive eu já tive pessoas que eu ajudei na época, e ele ficava injuriado. Poxa, é brincadeira, o delegado fala comigo como se eu fosse o culpado, você acha que vai fazer isso com meu irmão? E ele só ficou mais tranquilo quando eu virei para ele e falei: deixa eu te falar uma coisa, na regra do crime funciona assim: todo assassinato, toda pessoa que é assassinada, que é, enfim, sequestrada e tal, a primeira linha de investigação são os mais próximos. Os mais próximos são os mais propensos a matar o outro, por incrível que pareça. Estranho, é difícil, está acontecendo o fato, passar um camarada estranho, claro que tem, né? Ele vai fazer um assalto, uma coisa assim, e aí ele decide sequestrar, decide enganar a pessoa. A grande maioria é de gente próxima. É um irmão, é um parente, é um cunhado, um amigo que vira a casaca e torna-se inimigo. É sempre assim. Então, é importante você saber disso. Por quê? Porque às vezes o simples fato de você falar a respeito da sua sorte financeira, você já está se amaldiçoando. Então, é inteligente da parte de qualquer um de nós termos controle na hora de falar, pensar, de ambicionar alguma coisa, que é o inimigo do dia de hoje, para evitar futuros problemas. Os pecadores, eles têm uma maneira de ser, eles têm uma maneira de trabalhar. Os pecadores, eles ajuntam dinheiro, eles fazem investimento e eles jogam para ganhar. Nós não. Nós não podemos fazer certas coisas, nós não fazemos certas regras, nós não cometemos, nós fazemos de acordo com o que deve. Eu estava hoje falando com o irmão Valmir, que eu vi falando aqui, aquele coluna da Vila Maria e tal, e eu finalmente consegui marcar uma reunião com ele, amanhã eu vou estar com ele. E eu estava lembrando de um fato que ele contou, de um parente dele, que também é abastado, e um dia resolveu fazer um negócio com um determinado homem de Deus. E ele então não foi propriamente desonesto, mas ele cobrou. E cobrou preço justo. Só que aquela pessoa estava numa situação muito difícil. Lá na frente aconteceu um fato, uma circunstância, e ele então percebeu a grande besteira que ele cometeu.
Ou seja, naquela situação, e ele podia fazer, caberia ele dar de graça para o cidadão que tanto ajudou ele. Mas ele não, ele quis ser comerciante, inclusive naquela época. Ele quis cobrar o preço justo. Ele até tirou lá uma parte dos lucros, vamos dizer assim, mas não quis doar. E depois ele próprio confessou que ele foi orientado por Deus. Deus falou com ele, mas ele não quis saber. Então tem gente no chamado cristão que ele erra também nesse ponto. Ele não sabe discernir a hora de dar, a hora de doar. A Bíblia diz que o justo empresta e não toma de volta. O ímpio empresta e, se necessário for, ele te lasca, ele te arrebenta, ele te difama, ele te arrebenta todo, que ele quer o dinheiro dele. Tem crente que age igualzinho. Então já começa por aí. Você não pode se igualar aos pecadores. Ah, pastor, então quer dizer que se eu emprestar, o cara me pagar, fica por isso mesmo. Ore a Deus. Ele vai dar a você a direção. Mas se você agir igual aos pecadores, você acaba se dando mal. Você acaba se prejudicando. E olha o que diz mais aqui. Diz assim: se disserem, vem conosco, espiemos o sangue e espreitamos sem razão os inocentes. Traga-nos vivo como a sepultura e inteiro como os que descem a cova. Então veja que são pessoas, que não têm muito conhecimento, são pessoas simples, sem conhecimento algum. E aí ele diz aqui o versículo 13, diz: achemos toda sorte de fazenda preciosa e acharemos as nossas casas, nossas casas, encheremos as nossas casas de despojos. Lançará a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. E aí que está o segredo, uma só bolsa. A bolsa aqui representa situações e atitudes financeiras. Você não pode se igualar a eles. Nós não podemos nos igualar a eles. Nós continuamos tendo a regra de Deus, dízimos e ofertas e liberalidade. É plantando que vamos colher. Essa é a regra chave. E aí ele continua, diz assim, versículo 15: filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Entre outras palavras, um banco, por mais rico que seja, se você pegar com ele um empréstimo, antigamente tinha uma regra que eu não sei, faz tempo que eu estou meio desatualizado de direito, e eu então não sei dizer, mas eu creio que continua, que chama-se bem de família. Ou seja, se a pessoa tivesse um único bem, tem as suas regras, tem regras, não é bagunçado não, mas tem umas regras lá chamado bem de família, que a pessoa não pode perder aquilo de jeito algum, ainda que ela tenha dívidas e tal, o banco, seja lá qual for, não pode penhorar aquele bem dela e exigir que se venda. Mas quando são os casos que a gente vê aí fora, em que se faz uma negociação, se pega um dinheiro altíssimo, juros altíssimos. Eu sei de um caso, já estava conversando com uma pessoa que pegou 30 mil para pagar 95, acho que vai dar 95, quase 100 mil reais no final do financiamento. E ele fez, colocando lá a casa dele como garantia. Se ele não pagar, o banco não quer nem saber, filhos. Se ele vai ser despejado, se ele vai morar na rua, se ele tem filho, não tem, quer nem saber. Simplesmente vai mudar, vai mexer, vai mover uma ação e vai arrancar, como diz, até as calças dele. Quer nem saber se isso vai trazer tragédia na família, se isso vai desmembrar a família, se isso vai amaldiçoar a família. Quer dinheiro, filho. Ele quer o que é dele. Já lucra bilhões e bilhões por mês, ou por semestre. Alguns deles, a cada trimestre, 5, 6 bilhões a parte do lucro. Mas não quer saber. Ele quer mais. É como você chegar para uma pessoa, para esses que são assim, já bilionários, e falar: mas para que tanto dinheiro? Para que querer isso aí? Uma vez uma socialite, ela deu a entrevista e ela tornou-se herdeira, tornou-se naquela época a mulher mais rica que herdou, acho que foi a Jaqueline Onassis. Ela herdou lá uma grande grana e ela é jovem. E aí alguém perguntou assim para ela: vem cá, o que você pretende com essa grande fortuna que você recebeu? Ela falou: olha, a primeira coisa que eu estou pensando é o que fazer para aumentar e multiplicar minha riqueza.
Mas na época já tinha sido feita uma matéria dizendo que ela morreria com 100 anos de vida, gastando não sei quantos mil dólares por dia, e ainda assim não ficaria pobre. Mas, quando ela tornou-se herdeira, a primeira coisa que veio à cabeça dela é fazer algo para multiplicar ainda mais as suas riquezas. Essa é uma regra que infelizmente existe na vida de alguns. O nosso Deus nos prospera, mas a nossa prosperidade tem a ver com os outros, tem a ver com distribuição. E essa é uma regra que nós não podemos cair em tentação. Vamos falar sobre esse assunto semana que vem. Mas aí ele diz assim, versículo 17. Na verdade, debalde estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Sabe o que isso quer dizer? Ave na Bíblia tem a representação do quê? Do Satanás. Se você quiser ser como os pecadores são, ou como aqueles que não têm Jesus, não têm temor no coração, sumiu geral. Sumiu geral, Joyce. E aí o que acontece? Se você for como ele, que em vão você estender uma rede contra as aves. Sabe o que isso quer dizer? Você perde sua moral espiritual. Você falando de um cachorro latindo para o Satanás é a mesma coisa, não dá a mínima para você. É como que alguém, querer armar uma rede, como ele diz aqui, para poder pegar um pássaro na frente dele. Ele não vai cair naquela armadilha. Assim é a pessoa que deixa se levar pela cobiça, que se deixa levar pela ambição, ou pela ambição. Ela torna-se inútil no mundo espiritual. Ela perde toda a possibilidade de servir a Deus e de ter autoridade contra Satanás. Aí aquela bênção que Deus tem para te dar, aquele milagre financeiro que Ele poderia fazer na sua vida, fica impedido, fica na mão de Satanás. E qual o motivo? O motivo é que você age como pecador. Os pecadores mentem, roubam, enganam, fazem um monte de coisa errada. Eu já vi gente fazer falcatrua na hora de vender o carro. E aí quando eu fiz um comentário com ele, ele disse assim, mas todo mundo faz? Ele não era crente. Já teve caso de um crente, inclusive pastor. Mas esse aí não era não. Eu falei, não interessa que todo mundo faz. Interessa que isso vai vir contra você. Cedo ou tarde, isso vai te grudar. Aonde quer que você esteja. Essa é a regra. No mundo espiritual é assim que funciona. Por isso, o seu temor sempre é ligado a Deus, em ouvir Deus, em fazer o que Deus pede para que se faça e agir da maneira que Deus quer que se haja. E aí ele conclui, versículo 18. Estes armam cilada contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Tem tradução que fala ganância. Então veja, se você se entregar à ganância que existe no mundo, você quer ter mais, já tem para viver 50, 70, 80 anos rico e ainda deixar para outra geração, mas você quer mais, você precisa de mais, ainda que seja o fato, quanto ontem nós estávamos falando, de algumas empresas que compram outras empresas, simplesmente para não perder aquele mercado financeiro. É muito comum aqui no Brasil, já aconteceu em vários lugares, de algumas grandes empresas, inclusive de refrigerante, que compraram outras empresas que chegaram aqui e essas empresas vendiam muito e eles estavam ganhando um grande mercado. Essa empresa aí de refrigerante rapidamente arrumou um jeito, pagou um valor astronômico na compra dessa outra empresa de suco, só para poder deter a marca. E aí o negócio virou uma porcaria, é horrível o negócio, mas ele garante continuar vendendo refrigerantes e coisas assim para quem gosta. Estragou a marca do outro, do suco, não é um lixo em relação ao que era anteriormente, mas o que importa é que a empresa continua no mercado. Eu sei de uma história na região de Maranhão. Lá tem um refrigerante que só o nome que é bom, o nome é bonito, Eu tive a oportunidade de experimentar e a gente nunca nem ouviu falar por aqui, um tal de Jesus e tal. E o camarada, quem é de lá, fazia uma propaganda desse refrigerante que até enchia a boca d'água. Um dia, o camarada veio de lá, um pastor, e trouxe pra gente. Não teve um que gostou. Negócio esquisito, ruim.
Mas enfim, lá nessa região, nenhum outro refrigerante serve. Lá não se vende mais nada, a não ser o tal do Jesus. Essa mesma empresa grande de refrigerante entrou lá, comprou essa empresa, e quando tentou mudar, quase faliu. Voltou à velha fórmula e continua vendendo até hoje. Ninguém nem liga para o refrigerante deles em relação à vendagem desse outro refrigerante chamado Jesus. Então a regra é essa. Você tem que ter isso dentro de você. Você não pode ser como eles. Eles são ambiciosos, eles querem muito. Eu não estou fazendo nada não, viu, filha? Eles querem muito, eles querem demais. Eles querem ter cada vez mais. Ainda que isso mate, que destrua vidas, que acabe com pessoas, eles não querem saber. Eles querem ganhar, eles querem produzir, eles querem ter ainda mais. Você, eu, nós não podemos ser assim. O apóstolo Paulo fala, não vou só citar para não estender muito a mensagem, mas ele fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, ele começa falando do versículo 10 em diante, sobre essa verdade que diz: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro você pode ter assim de tonelada na sua casa, no banco, você pode ter assim de bilhões. O dinheiro não pode ter você, você pode ter o dinheiro. Você pode usufruir dele, você pode fazer acontecer, mas você não pode deixar o dinheiro te possuir. Olha o que diz Eclesiastes, o capítulo 5, o versículo 10, que eu citei até semana passada. Eclesiastes, abafado, filha. Parece que eu estou falando dentro de uma caixa vendendo pamonha aqui no altar, principalmente. Veja que é até um contrassenso. Em Timóteo fala que aquele que ama, a raiz de todos os males é o amor. Olha o que diz aqui, no versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se farta. É regra. Por isso que o mundo é tão trágico e tão destrutivo por causa do dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais o terá. Ou seja, a pessoa não se satisfaz, é como um viciado em droga. A pessoa ambiciosa, ela torna-se igual um viciado em drogas. Ela perde o padrão moral, ela perde o valor das famílias, assim como o viciado em droga. Ele perde família, ele perde casamento, ele perde a noção em relação à sociedade. No caso do dinheiro, é a mesma coisa, porque agora ele quer frequentar outros lugares, outras situações. Eu conheci pessoas aqui, dessas quebradas aqui onde eu nasci e vivi até os 9 anos, e eram pessoas de uma determinada aparência, de uma determinada postura, e decidiram da vida que ia aproveitar, mulher no caso, ia aproveitar da aparência, da postura que tinha, para se dar bem, arrumar um homem rico. Todo mundo falava: fulana, não tem nada a ver. Você até pode dar sorte, mas você não vai se vender, não vai fazer isso, aquilo, outro. Mas enfim, entrava no ouvido, saía por outro. E ainda chegava a dizer: eu vou ficar nesse meio desse favelado aqui, esse bando de pobre, só tem ladrão nesse lugar. Morava aqui em cima, para quem conhece, ali perto do Colégio de Júlia, ali em cima, no São Jorge. E era sempre assim, desprezando, ofendendo. E aí resolveu arrumar uma galerinha, que na época tinha, esqueci o nome, mas enfim, tinha 2 casas de samba famoso. Esqueci, uma perto do shopping Interlagos, Ibirapuera, e a outra um pouquinho antes, esqueci o nome, mas enfim, eram as 2 principais famosas casas de samba que tinha por aqui. E lá o lugar é um lugar de gente melhorada, é óbvio, Moema, lugar de gente mais rica. E aí ela resolveu então frequentar só lá, gastava um dinheirão com roupa, aquilo tal e tal, para frequentar lá este local, onde tinha gente melhorada, porque ela não queria casar com um favelado, palavras dela, ela não queria casar com um pobre. Um dia, estava dentro de um carrão de um cara rico, saiu, o cara deu uma paulada bem dada daquela assim, que não sobra nada na marginal, morreu. As irmãs dela, que tinha quase que a mesma aparência dela, que tinha as mesmas condições delas,
Todas elas casaram, todas elas têm filhos, e hoje elas devem estar em torno aí dos seus 50 anos. Algumas são avós, e até onde eu sei, através de alguns parentes que eu tenho contato com elas, eu pergunto delas, todas estão felizes, bem-sucedidas. Aqui queria ser rico, morreu esmagada dentro de um carro de um homem rico. É assim, irmão. É idiotice. É idiotice você colocar na sua cabeça que agora você tem que ser rico, eu quero mudar de vida, eu quero comer melhor, quero vestir top, eu quero vestir marca e tal. Você está se enrolando, querida. Você perde a sua moral, como eu disse, contra Satanás. Você perde a sua disposição espiritual. E você ainda corre esse risco. Então ele diz aqui, ó, quem ama o dinheiro jamais se farta. E quem ama a abundância nunca se fartará da sua renda. E aí ele diz, isso também é o quê? Vaidade. O Satanás, nós vamos falar isso na oportunidade, na outra semana nós vamos falar sobre essa palavra. Mas já fica aqui o recado. Amando o dinheiro, o diabo tem você nas suas mãos. Aquele que ama o dinheiro nunca se farta. E aquele que ama a abundância, como ele diz aqui, nunca se farta da sua renda. Ele sempre quer mais, ele sempre quer e tal, e não vai conseguir. Olha o que diz Eclesiastes 7, versículo 12. 7, capítulo, versículo 12. Por que todos correm atrás do dinheiro? Diz aqui, ó. Características que o próprio Salomão fala. A sabedoria protege, como protege o quê? O dinheiro. Então dinheiro é uma proteção. A outra tradução, essa aqui é a que eu li, é a atualizada. A outra tradução, que é a corrigida, ela diz um pouquinho diferente, que também dá para entender. A outra tradução, ela diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui o versículo aqui. Ela fala claramente o seguinte. Tem duas traduções, eu preparei uma. Ele diz, porque a sabedoria serve de sombra. Então sombra, proteção é a mesma coisa, né? Mas a sombra também representa mordomia. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Por isso que as pessoas se matam por dinheiro. O dinheiro, aspas, garante uma boa aposentadoria. O dinheiro dá para ela fazer a plástica que quiser, comprar a roupa que quiser, morar onde quiser, comer onde quiser, usar o tênis que quiser, a calça que quiser. Por isso essa situação no mundo. Por isso essa tragédia toda no mundo. Agora veja, aquele que ama o dinheiro nunca se farta. Aquele que ama a renda, nunca está bom. Ele quer sempre mais e mais e mais. Teve um irmão aqui entre nós, que eu falei para ele, amigo, daqui um dia você está velho, acabado, e não vai chegar a lugar algum. O cara chegava a trabalhar 18, 16 horas, fazer hora extra, porque precisava disso e aquilo outro. Eu falei, não, irmão, agora você é de Jesus. Agora você faz o que for necessário. Você faz dentro do que é padrão. Seja fiel no seu dízimo, fiel na sua oferta, que é o mais difícil. A fidelidade na oferta é muito mais complicada. Muitos são fiéis nos dízimos. É comum. Você vê a pessoa, como já falei aqui, soubemos de casa uma vez, um camarada deu 175 mil reais de oferta, dízimo. Isso foi, faz muitos anos. Faz aí uns 10, 12 anos isso. E o cara deu um dízimo de 175 mil reais. Era uma fazenda, negócio alto de negócio, e ele então deu. Me lembro de uma outra ocasião mais antiga ainda, que uma pessoa pediu na época direto até para o missionário orar e tal, e o pastor Jaime sabia também, era negociação, se não me falha a memória, de empresa, mas que era de fazenda também. E eu me lembro que o pastor Jaime até falou na época, com um dízimo de 310 mil reais. Então veja, 310 mil, o outro 175 mil. Porém, essas mesmas pessoas, oferta, zero. Esse de 175 mil, ainda deu uma oferta de 10 mil reais. Mas o que leva a pessoa a cair nessa tentação? Porque ela pensa no valor. Ela pensa, 175 mil é muito dinheiro.
Então eu vou dar mais 10 mil aqui e já estou fazendo demais. Aquele que tem a noção do que Deus pensa, ele ia dizer, peraí, mas eu dei 10% para Deus do valor todo e fiquei apenas com, aliás, fiquei com 90%. Tem um livro que eu li, uma ocasião, não lembro qual livro foi, e aí está engraçado, o camarada ensinando a filhinha dele a ser dizimista, e aí ele pegou uma mexerica, tirou lá os gomos em 10, pegou 10 gomos, aí ele falou assim, olha filhinha, pequenininha, 3, 4 aninhos, aqui ó, o papai vai ensinar para você ser dizimista. Tudo que a gente ganha, tudo que a gente recebe da parte de Deus, uma parte é de Jesus. E ela ali prestando atenção, ele catou os 10 gomos de mexerica e separou e colocou 9 para um lado e um só para o outro. Falou, ó, isso aqui é de Jesus, isso aqui tudo é seu. Aí a menininha olhou com aquela carinha que só criança sabe fazer e ela disse, só isso, papai? Tadinho de Jesus, ele ficou com tão pouco. Ah, se todo mundo tivesse a ideia dessa criança. Tadinho de Jesus, ficou só com 10%. A menina falou assim, eu li isso num livro, não lembro que livro que foi, que a menininha falou isso. O pai achou o máximo, né? Tadinho de Jesus, vai ficar só com isso aqui? Isso aqui tudo é meu? Pois bem, mas essa pessoa que deu o dízimo de 310 mil, a pessoa que deu o dízimo lá de 175 mil, um dia desses alguém deu um outro, numa igreja nossa aqui da região, de 25 mil reais, ela não tem essa visão. Ela olha o valor. E já fica aí a dica para você, meu querido. Você quer prosperar, você quer crescer, você quer ser um dia, se Deus quiser, que você seja um milionário, um bilionário, já aprenda a regra. Se Deus te der 1 bilhão de reais um dia, seu dízimo vai ser 100 milhões, muito dinheiro. E aí tu cai nessa tentação. Ah, mas já dei 100 milhões, não interessa que é 100 milhões. Interessa para Deus que é 10ª parte. Ele vê assim, se é 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões ou R$1, monetariamente tem diferença, é óbvio, qualquer um de nós sabe disso. O preço, se comprar algo com R$1.000 é uma coisa, 10 mil é outra, 30 mil é outra. Porém, para Deus, Ele vê a 10ª parte. Você está dando a 10ª. E fica 9 partes com você. É como o caso desse camarada. Se deu 175 mil, vamos arredondar para ficar fácil. Você tira lá 1.750.000, você tira 150 mil, ficaria 1.600.000. Se você tira 175 mil, fica 1.575.000 reais. Ficou na mão do camarada. Dos 1.750.000, ele ficou com 1.575.000 reais na mão. Poderia ter pensado, vamos fazer o seguinte, Jesus, eu vou arredondar, eu fico com 1,5 milhão, e eu vou dar aqui, já que eu dei 175 de oferta, de dízimo, deixa eu dar mais 75, arredondo, fico com 1,5 milhão e dou pelo menos isso. Ou podia dar uma oferta de 175 mil também. Se tirasse lá 1.575.000, se ele desse mais 175 mil, ainda assim ia ficar com 1.400.000 reais. E esse é o mal que existe na sociedade. E muitos de nós estamos inseridos neste mal. Na hora de ofertar, uma luta. É uma batalha. Eu falei aqui da oferta de 100 reais. Existem exceções. Existem algumas exceções. Mas em regra, a gente desperdiça muito mais do que 100 reais no mês. Que seja nas pizzas da vida ou coisas bobas da vida. É assim que funciona. Os meus carros são carros grandes e eu costumo abastecer, encher o tanque, já deixar o tanque cheio, preparado para qualquer coisa, está lá. Eu aprendi isso já há um tempo atrás. Então, eu costumo fazer isso. O carro um deles tem 80 litros, o tanque. O carro comum geralmente vai de 45 a 55 litros. Um carro de porte médio, os carros 1000, geralmente são 45 litros de combustível. Mas carro grande, considerado carro de estrada, de família e tal, então a maioria deles é 75, 80 litros. É simples assim, 5 reais o combustível. Se tiver que encher, tiver vazio, 5 vezes 8, 40, 400 conto para encher o tanque. Simples assim.
É assim. Claro que isso dura, né? Vários dias, em alguns casos, quase um mês. Mas enfim, para chegar ali e encher, é 400 contos se quisesse encher ele, se tivesse ele todo vazio. Nunca está. Mas é assim. Aí fala, nossa, R$100. Mas põe R$100 na sua realidade. Esses dias alguém foi no mercado, comprou lá um vidrinho de azeite, desse que é mais enganação do que tudo, 25 conto. Quer dizer, 4 vidrinhos de azeite, R$100. Poderíamos falar aqui de 4 garrafas de suco, de algumas marcas por aí. Podíamos falar aqui, como eu já disse, de 3 pizzas, em torno de 30, 35 é o preço aí médio de uma pizza de calabresa, de mozzarella e por aí afora. Sem conto. Assim, ó. Agora, para trazer, não vamos comprometer. Trazer R$100 toda a Santa Ceia? Não, melhor não. Aí ele vai na loja, compra um carro, para pagar 2.000 contos de parcela todo mês. Mas se comprometer de trazer R$100 para Jesus todo mês, aí não dá. É assim que o diabo segura a sua vida. É assim que ele retém você. Porque quem dá só o dízimo, e é ruim nas ofertas, ele é igual o pagador de obrigações. Lá no mundo, você tem um carro de 100 mil reais, o IPVA é 4%, a alíquota do IPVA. Então, um carro de 100 mil, o IPVA vai ser R$4.000. Então, o camarada já sabe, final do mês, ou início do ano, ele tem R$4.000 de obrigação. Eu conheço alguns que, para não se enrolar, ele vai juntando, ele pega, no caso aí, se ele tiver um carro agora, que seja nesse mês de julho, falta aí 6 meses para acabar o mês, aí o que ele faz? Compra o carro, já pega o valor do suposto IPVA do ano que vem, divide por 6 e todo mês ele guarda um X. Se fosse 10 meses para chegar até janeiro, R$4.000, ele ia ter que guardar 400 conto por mês. Aí ele guarda. Ele tem que pagar o IPVA do carrão que ele tem de 100 mil conto. Mas se comprometer 10 meses, dar R$100 para Jesus, aí é melhor não, porque não gosto de brincar com essas coisas de Deus, fica até religioso. Não, porque com Deus é sério as coisas. A gente tem que deixar de ser fariseu, irmão. Na verdade, a gente corre desses desafios porque nós não temos ainda um espírito generoso. Nossa alma ainda não é generosa. Generosidade é disposição para doar, disposição para dar. Nós não temos, a grande maioria de nós não temos. Tudo nosso tem um grande preço, tem um grande valor, porque afinal de contas eu preciso, eu ganhei, é o meu trabalho, é meu carro de trabalho, isso, aquilo, outro. E não que Deus não queira que a gente tenha, mas muito daquilo que vem na nossa mão, como eu costumo dizer, o dinheiro tem 4 funções básicas. Uma delas, uma parte do que você ganha é para gastar. E aí entra a sabedoria, para gastar bem, gastar na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo, as coisas certas. Segunda parte do dinheiro na nossa vida é para guardar. Alguém já disse que todos nós deveríamos pegar o dinheiro e dividir em 4. Tira o dízimo, o que fica, divide em 4. Parte para guardar, parte para gastar, parte para doar e parte para investir. Seja investir em você mesmo, uma faculdade, um curso, investir em alguém da família, ou até o investimento, seja aí uma poupança que seja, ou que seja um investimento a longo prazo. O dinheiro foi feito para isso. Mas nunca sobra, pastor. Pois é, porque a gente tem que comer a pizza, poxa. Porque a gente tem que comprar aquela camisa nova, está na moda, todo mundo tem, eu quero também. Porque a gente precisa comprar aquele tênis. Como eu estava falando com a minha filha, estava falando que foi numa igreja com uma pessoa, e aí a pessoa, tinha alguém na frente, ela olhou a pessoa inteirinha, nunca, não falou nada da pessoa. A única coisa que ela falou foi, você viu o tênis que ela estava usando? E segundo eles disseram, esse tênis custa em torno de R$1.700. Aí é onde eu aproveito e dou as cutucadas. Falei, isso é gente fútil. Só o fútil que acha que está com um tênis bonito de marca é que faz ele valorizado. Eu sou o que sou, meu corpo vale mais do que qualquer roupa.
Eu vou me sentir mais feliz, porque se eu tiver com a camisa da Lacoste, se eu tiver com a camisa da 775, se a Clube, seja lá o nome que tiver, não muda em nada. Tem valor é meu corpo, não é a camisa que eu uso, a calça que eu uso, o tênis que eu uso, mas os vazios, os fúteis, precisam se sentir bem, com um tênis de marca, uma calça de marca, uma roupa de marca, um chapéu, uma bombeta, como fala, um boné de marca. Pessoa vazia. Conheço gente rica que não cai nessa. Fala, não, vou gastar X com a calça, dá para comprar tantas. Gasto dinheiro naquilo que é bom. Eu conheci um dos donos na casa, que ainda tem ali na Sabará, aquela casa de móveis São Jorge. Todo mundo aqui deve ouvir falar, principalmente quem tem a minha idade aí, seus 40 e poucos, 50, lembra dessa casa. Inclusive o Castelinho, onde é lá a Igreja da Graça hoje, lá no Rio Bonito, lá também era uma loja da Móveis São Jorge. Várias pessoas entravam lá e falavam, ei pastor, quando eu casei eu vim aqui comprar os meus móveis. Na época não tinha essas famosas aí que passam na TV, então eles eram top por aqui. E eu conheci o dono dessas lojas, o filho do dono. O cara andava de um jeito e falava, meu Deus, deixa eu dar um troquinho aqui pro cara, calça toda lascada. Porém, você viu o carro do cara e outras coisas mais, e a filosofia dele era, gasto dinheiro naquilo que é durável, naquilo que é importante. É o caso. Essa é a situação. E se você fizer uma pesquisa sobre judeus e árabes, você vai chegar a essa conclusão. Eles são considerados avarentos, eles são considerados miseráveis, eles são considerados, né, canguinha. Tem até aquela sátira, né, daquele programa lá do Chico Anísio, lá como chama, Salim, né? Antes, zero na nota, melhor do que prejuízo na bolsa. Porém, tudo que envolve bens rentáveis, bens duráveis, imóveis, coisas que rendam de fato, eles investem pesado. Agora vai lá pedir uma esmolinha para ele. Se der, é 10 centavos, olha lá. Mas aquilo que vale, dá uma pesquisada, você que quer crescer na vida. Até alguns anos atrás, 70% da riqueza do mundo inteiro estava na mão de judeus e árabes. Não sei se mudou, porque eu estou meio desatualizado. Mas há alguns anos atrás, 70% de todas as riquezas do mundo. Quem são os grandes banqueiros? Tudo judeu. Ou de origem judaica, ou árabe. Um dos mais conhecidos aqui no Brasil, que morreu esses tempos atrás, o José Safra. Lê a história dele. E de outros mais. Silvio Santos, Abílio Diniz, e blá blá blá. Se não eram direto, era indireto. É filho, é neto de árabe. Os donos da Besni, inclusive, trabalhei lá. O nome da Besni é uma abreviação do nome do dono. O nome dele era João Besnelian. Era até difícil para a gente aprender a escrever o nome dele, era uma luta. Mas aí tinha lá, Besni, né? Besni Lian, que era o nome dele. E se lia Besnelian. Uma loja, uma rede de loja top. Antigamente tinha a tal da Babuche, que mudou, não sei qual é o nome que se usa hoje. E outras mais grandes lojas estabelecidas, banqueiros, aliás, dono de Bradesco, dono de Itaú, blá blá blá, todos eles são, direta ou indiretamente, judeus ou árabes. Essa é a situação. Então, muitas das vezes, eu vi um dia falar para mim, para a gente, estava perto de algumas pessoas, e um deles falou, olha, às vezes o pobre não cresce, porque ele foca em coisas fúteis. Ele olhou para nós e falou assim, todo mundo pode enriquecer, pode melhorar de vida. Aprenda, precisa dar valor às coisas que realmente merecem valor. Ele é dono de construtora, pobrezinho, tem casa de 2 andares, não sei onde lá, acho que é em Moema ou em Higienópolis, negócio assim. Então essa é a realidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. A mentalidade deles, judeus e árabes, é ser pobre é maldição. Nós nascemos com a bênção de Abraão e de Isaac e de Jacó, e por isso essa bênção vem até nós. Por isso somos ricos, por isso temos dinheiro, por isso somos realmente ricos. Infelizmente, muitos deles caíram na tentação da avareza, que vamos falar semana que vem. E você não pode cair nessa tentação, mas Deus pode te dar bastante. Olha o que diz Provérbios 10, aliás, Eclesiastes.
capítulo, versículo 19. Outra declaração para você guardar dentro de você. Deixa eu mudar aqui a tradução, que essa aqui é diferente. Provérbios 10, aliás, Eclesiastes 10, o capítulo, versículo é o 19. Ele deixa claro aqui essa verdade, que nós não podemos deixar de passar. Ele diz assim, ó, para se rir, se fazem convite. O vinho alegra a vida. E por tudo o dinheiro, o quê? Por tudo o dinheiro tem uma maldição entre os corruptores. Corrupto é aquele que se deixa se corromper, né? E tem os corruptores, que é aqueles que fazem o outro se corromper. Entre os corruptores existe uma frase maligna. E a frase maligna é: todo mundo tem o seu preço. Por quê? Muitos deles vai fazer uma falcatrua com alguém e oferece 100 mil reais. Se o cara recusa, eles não param não. Então tá, 200. Não. 300. Não. 400. Não. 500. Não. E se bater lá em cima naquele que é o mandante da corrupção, ou o corruptor principal, ele vai falar isso. Insista. Todo mundo tem o seu preço. Todo mundo tem um preço. É assim que os corruptores pensam. E é assim que o diabo engana muita gente também. Dá um salário diferente para ele mudar de setor, nunca mais aparece na igreja, mas vai crescer. Arruma um serviço para ele que faz ele levar toda a vida dele trabalhando, depois chega lá no céu não vai ter nada, e coisa alguma, mas vai conquistar carros, posições e tal. Dá um salarinho desse para ele, dá para ele um dinheiro. Eu me lembro que quando eu tomei uma decisão, eu lembrei isso essa semana. Quando eu tomei a decisão, vou servir a Jesus, vou fazer. Estava desempregado, lascado, como eu já falei aqui. Aí recebi proposta de um parente até. Na época, em 94. Ganhar 500 conto por semana, carro na mão, disponibilidade para voltar final de semana, a partir das 3 horas da sexta-feira. E podia chegar lá na segunda-feira, meio-dia, e ainda 500 conto por semana, em 94. Hoje um salário de 2.000 é considerado um salário ainda razoável. Imagine em 94, 2.000 conto. Na hora eu virei para a pessoa que me trouxe a proposta e disse: olha, muito obrigado. Eu tenho outras propostas na vida. E tem mais. A senhora que está falando comigo pode não ter percebido. Mas como é que um camarada que acabou de sair de uma vida de prostituição, de droga, bebedeira, vai para a praia, ficar no meio da mulherada lá, com dinheiro na mão, um X desse por mês, para poder usar droga a hora que quiser, para poder curtir aquele marzão bonito que Deus fez para nós? Aí ela até falou: realmente, né? Tivesse pensado nisso, não teria nem te falado. Eu nem pensei nisso. Eu pensei que você está desempregado e precisava do dinheiro. Então é assim. O diabo é o principal corruptor da face da terra. E aí ele oferece amizade, oferece dinheiro, oferece posição, oferece trabalho. E você nem percebe. Eu falei para algumas pessoas aqui, de forma até mais dura, alguns membros, quando me faziam pergunta, eu já dizia: irmão, depois do dia 25 a gente conversa. Já falei 1 milhão de vezes. A data principal é dia 25. Depois do amém do dia 25, se tiver disposição, a gente conversa. Se não, 26, 27 e por aí afora. Para alguns eu fui até grosso. Mas para alguns eu não pude ter acesso. Antes da decisão do dia de ontem, tomaram decisões da vida, fizeram coisas. Aí amanhã ou mais tarde a coisa não vai para frente, não sai como deveria. Oh meu Deus do céu, o Senhor não me abençoou. O pastor falou que no dia 25 ia acontecer isso, aquilo, outro, não aconteceu. Só que no dia 23 já tomou a decisão. No dia 22 já agiu por conta própria. Como é que o dia 25 ia significar alguma coisa para você?
quem fez isso, ou tomou qualquer decisão que seja antes do dia de ontem, ele estava deixando bem claro, não me interessa a reunião do dia 25. Me interessa que hoje, dia 20, eu estou disposto, eu vou tomar essa decisão e está tudo certo. E muitos o fazem e nem percebem que é o Satanás. Ele não vem em forma de chifre, ele não vem fedendo enxofre, ele não vem vermelho com chifre, cara de bode e aquelas coisas todas. Ele vem com propostas lícitas. Ele vem com propostas amigáveis. Ele vem através de pessoas até mais íntimas, mais próximas. Essa é a regra. É isso que você precisa compreender. Se compreender, as coisas começam a ir para frente. Então, domingo passado, segunda passada, nós derrubamos o demônio chamado desperdício. Deus não compactua com desperdício. Desperdício você está jogando fora. E não precisa pedir a Deus, para Deus, multiplica mais para me jogar mais fora ainda. Não, esquece. O que você está jogando fora é prejuízo seu. Vai ficar sem. Deus não vai pôr amor e multiplicar para você continuar jogando fora. Esqueça. Mas também, Ele não pode permitir que você seja ambicioso. Que você seja como as pessoas deste mundo. Que ambicione coisas, posições, lugares e que simplesmente acabam caindo em tentação. Eu tinha um amigo aqui na Igreja da Graça, há algum tempo atrás. 2 casos. Um eu sei o resultado, o outro eu ainda não sei. Os camaradas estavam na igreja, e aí começaram a passar por dificuldade, luta. Aí um deles caiu em tentação. E qual foi a tentação? Prostituiu, pastor, roubou, adulterou. Não. Ele prestou concurso para a polícia rodoviária. Passou. Foi para lá. Desgraçou-se completamente. Jovem de 20 e poucos anos. Não sei exatamente quantos anos, mas 20 e poucos anos. Ia ser o diabo. Ele vê uma pessoa fútil na vida, que não tem meta na vida, a coisa não está dando muito certo numa área, ele acha que ele tem que se virar, que ele tem que dar os pulos dele. Quebrou a cara. Um outro, na mesma situação, igreja indo, assim, as suas dificuldades, suas lutas que todos nós temos, vocês sabem o que eu falo aqui, sobre luta que passei aqui e tal, aquela coisa toda. E aí então, a família dele toda era tudo fitness, Tudo bombadão, academia e tal. Aí, abriu uma, deu certo, abriu outra, já está vindo para a terceira. Ele tomou decisão de largar o ministério para tomar conta de academia. 1 mês depois, pandemia. E uma das coisas que fechou foi a academia. Sabe Deus o que aconteceu com esse camarada? Simples assim. Por isso a ambição é uma desgraça, querido. Por isso você tem que aprender a ser de Deus. Sabe o que faz você ser de Deus? Olha o que diz o Salmo 133. Aliás, 131. Vamos ler isso aqui para a gente orar. Salmos 131. Me falta tempo aqui para falar de 2 ambiciosos, entre os quais um deles é o Judas, o mais conhecido, que metia a mão na bolsa, era ambicioso, queria dinheiro, e olha que Jesus já tinha dito, que quem largou tudo por causa dele, receberia 100 vezes mais essa terra. Mas ele queria ficar rico antes, então ele metia a mão nas ofertas. Como também o caso de Geazi, lá no Velho Testamento, ele foi atrás do Naamã e pediu algo para o Naamã. Tornou-se leproso, morreu leproso o camarada. Olha o que diz o Salmos 131. Diz, coração, Senhor, não é soberbo o meu coração. Tem tradução que fala um pouquinho diferente. Deixa eu pegar outra tradução aqui que é mais fácil. Senhor, o meu coração não se elevou. Então, não pode elevar o coração. E nem os meus olhos se levantaram. E nem me exercito em coisas grandes, em assuntos, e nem coisas elevadas demais para mim. E aí ele conclui. De certo, ou seja, com certeza, com firmeza, fiz calar e sossegar a minha alma, qual uma criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Entre outras palavras, vem as ambições, vem aqueles desejos, é faculdade, é trabalho, é isso, aquilo, outro. É você que tem que fazer sua alma se calar. Aquieta-te. Eu vou, acima de tudo, servir a Deus. Depois, qualquer outra coisa, a gente vê. Quem é obrigado a fazer isso? Quem tem por obrigação? Você.
não é Deus. E se você for do tipo, né, toma uma decisão na sexta, no sábado já quer outra coisa, na segunda já está pensando diferente, coitado de você, você é alvo do Satanás, querido. Eu sou e você, qualquer um que age dessa maneira. E aí ele conclui, versículo 3, espera Israel em quem? No Senhor, desde agora para... Então não ambicione, querido. Esteja na mão de Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, honrando a Deus. O que você terá, aonde você vai chegar, vai depender do seu coração ser como um coração de criança. É um coração como dessa menininha, que olhou para o pai e disse, tadinho de Jesus. Ele vai ficar só com um gominho, e os outros 9 é meu. E o pai achou aquilo o máximo. Tanto é que virou o tema do livro. Aliás, estava lá a história no livro. É o que Deus espera de mim e de você. Não adianta você ter bilhões lá na conta, isso, aquilo, outro. O que importa é você ser rico diante de Deus. E o rico diante de Deus é o que tem a alma generosa. É aquele que quer ter sim, mas para distribuir, para ajudar. Ele quer ser um canal de bênção para dar para quem precisa. E não para poder pagar de gatinho, gastar com marcas, roupas e blá blá blá. Ele ambiciona uma faculdade, mas está pensando no dinheiro. E não propriamente no bem que ele fará à sociedade. Só para a gente concluir, a diferença entre empreendedor e empresário. Empreendedor é uma pessoa que acredita que o que ele faz, que o que ele tem habilidade de fazer, seja lá qual for o ramo empresarial dele, ele acredita que o que ele faz faz parte da roda da sociedade, faz parte do benefício para alguém. Seja o cidadão que hoje, os milionários, os bilionários que vendem o smartphone, que começou alguns anos atrás, quer queira ou não, tornou-se uma ferramenta de trabalho para todos nós. Alguns usam de forma fútil, mas muitos usam de forma útil. Eu fiquei, por conta da internet, etc e tal, uma ocasião fiquei 7 anos, e não é conta de mentiroso, como alguém já disse, sem ir na agência onde eu tenho conta. E o dia que eu fui lá, não conhecia mais ninguém, não sabia de mais nada, e aí eu comentei com a pessoa, ela fez alguns comentários tipo, mas mudou a agência, você não sabia? Agora mudou o gerente? Eu falei, antes que você continue, deixa eu te dizer, vão completar 7 anos que eu não piso aqui. Sério? Eu falei, sério. Vem aqui para quê? Tudo no aplicativo, tudo na internet e tal. Existem uns ainda hoje que são meio fechados para isso. Mas para aqueles que já têm assim a mente mais aberta, entende que essa é a onda do momento. É assim que funciona. Eu tenho amigos que tinham medo de ter carro importado. Hoje eles compram com alegria, porque sabem que as empresas garantem. E se não garantir, entra lá na internet, ele traz de lá dos Estados Unidos, traz da China, e vai ter o que ele precisa aqui. É só esperar um pouquinho mais. Aqueles que ainda têm a mentezinha fechada preferem ter carros mais comuns, porque afinal de contas você vai no açougue e compra uma peça para aquele carro X. Já se for um carro um pouquinho diferenciado, no açougue não vende. Claro que é hipotético o que eu estou dizendo. E assim o mundo vai sendo levado. Aqueles que têm a mente mais aberta, inclusive, tem alguns amigos e membros de algumas igrejas que tinham dinheiro e eles iam a uma determinada agência de uma marca muito famosa aqui no Brasil, e eles iam comprar um determinado carro. Eu me propus, eu disse, eu vou com você em tal lugar. Vamos comigo? Vamos. Eu levei ele numa empresa, numa marca de veículo japonês. Entra no carro. Faz os testes. Tem test drive aí, amigo? Tem. Eu nem vou com você para não influenciar. Vai lá, dá um rolê. Quando voltou, eu falei, e agora? Vai comprar qual? Quer nem saber daquilo lá, pastor. Deus me livre. Já sentou na mesa, assinou o contrato, saiu de lá com carro zero. Comprado, pelo menos. Depois de alguns dias, foi lá buscar. Tem gente que é fácil. Meu pai era fanático por uma marca de carro. Eu disse, pai, isso não vale mais nada, filho. Acorda para a vida. Desperta. E depois de alguns anos de conversa, ele saiu da marca, foi para uma outra. Apaixonou. Aí eu falei de uma outra marca. E ele disse, meu próximo carro. Não teve chance que a morte o levou antes. Mas tem gente que é assim. Não, é isso aqui. Eu gosto disso aqui, vou morrer com isso aqui. Há casos que é burrice sua. Então essa é a regra. Não ambicione, mas deixe claro para Deus. Deus, eu quero ser como diz a Bíblia. Quero prosperar. Prosperidade é um dom de Deus, não é enriquecimento. É prosperidade. E prosperar quer dizer melhorar.
Você tinha um carrinho zero, meia boca lá, não tem trava, não tem nada, né? Não tem um ar-condicionado, um calor, você mata lá dentro. Abre-se uma oportunidade, você compra que seja um carrinho, 1000 que seja, mas agora completo. Já melhorou, prosperou. Surge uma oportunidade, você compra um 1.4, que seja um 1.6, carro maior, mais confortável, com mais segurança, né? Segurança de freio tão importante e tal. Está melhorando. Não é você ficar rico para você vender, né, no figurado um Fusca e amanhã você compra uma Mercedes-Benz. Sabe quanto custa um farol da Mercedes? Eu não vou lhe falar para não escandalizar, mas uma dessas, um dia desses aí eu estava vendo, 18 mil reais. 18 mil você compra alguns carros bons até. Então o caso é esse. Deus não vai pegar você do pó e levar você lá nas alturas, se nesse trajeto você mostrar ser tolo. Ser uma pessoa gananciosa, uma pessoa ambiciosa, só pensa em si mesmo, só pensa em ganhar dinheiro, fazer e acontecer. É assim. Esse pastor aí que deixou a igreja para poder tomar conta de academia, imagine como é que ele está. E na época, uma das conversas que alguém teve com ele, a conversa dele foi: não, mas está crescendo, nós abrimos uma academia, ampliou, já foi para a segunda, já estamos indo para a terceira. Um mês depois que ele tomou a decisão de largar o altar para servir a si mesmo, tomar conta do corpo e não mais da alma e do espírito, pandemia, fechou tudo. Se hoje encontrar ele por aí, chateado, deprimido, cabisbaixo, eu duvido que Deus não tenha falado com ele. Deus não é mau, não, irmão. Duvido que Deus não tenha feito de tudo que possível fosse para ele não tomar essa decisão idiota. Mas é daquele tipo de gente que acha que Deus faz, Deus vem ajudá-lo do jeito que ele quiser. Ele quer tomar decisão, ele põe algo na cabeça e Deus vem abençoando. Como costumo dizer, a pessoa vai fazendo a sujeira e Deus vem atrás limpando. Isso não existe, irmão. Você tem responsabilidade por aquilo que você faz. Então, essa é a regra. Quer vencer esse demônio da ambição? Tem que ser humilde. A palavra humilde significa despretensioso. Deus deu a oportunidade, você abraça e melhora. Mas sem largar ele, sem trair ele, sem largar a missão que ele te deu, sem deixar a sua posição em Cristo. Surge mais uma oportunidade, você dá mais um passo e assim vai. Daqui um dia você está no topo. Por quê? Porque você não traiu Jesus e Deus fez você ir prosperando. Essa é a regra. Feche os seus olhos. Pai, eu agradeço a oportunidade e que o Senhor então me ouça agora, conforme diz aqui no livro de Provérbios, onde nós lemos: aquele que possui um espírito de ganância, ele é destruído. Aquele que possui um espírito de ambição ou de ganância, ele será destruído, Pai. Ele será arruinado sem perceber. Porque ele vai ambicionar coisas, ele vai querer aquele dinheiro, ele vai querer aquela posição, ele vai querer aquele trabalho, aquela formação, aquele curso. E para isso ele torna-se igual as pessoas do mundo. Ele torna-se avarento, ele torna-se indiferente, ele torna-se inconstante. Ele abandona os valores espirituais para poder correr atrás dos valores da carne, dos valores daquilo que é carne, dos valores daquilo que é natural. E isso é uma regra, meu Pai, que o Senhor não pode deixar acontecer comigo nem com nenhum desses meus irmãos. Estamos aqui aprendendo para sermos como foi Davi. Davi é o grande exemplo de um homem segundo o seu coração, que não era afeiçoado ao dinheiro e à posição que ele possuía. Tornou-se rico em toda a sua caminhada, venceu todas as batalhas, venceu todas as lutas, venceu todas as guerras que lhe foi dada, e ele simplesmente não se corrompeu, não deixou com que o dinheiro e a posição que ele possuía viesse trazer prejuízo para ele, viesse causar-lhe problema. Ele simplesmente venceu, conforme assim diz a sua palavra. Então, por essa razão, essa pessoa que é um homem, uma pessoa segundo o coração de Deus, eu estou agora erguendo a minha voz contra Satanás e os seus demônios, exigindo com que bata em retirada
abençoada, com que vai embora tudo que representa ao inferno, tudo que representa Satanás, tudo que representa a obra de Satanás e do inferno, vai embora com tudo que é dele, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça esteja sobre eles e que eles aprendam a lutar contra esse mal chamado ambição, que eles não sejam como as pessoas do mundo e que nós venhamos ser a grande diferença, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. Pois bem, daqui a pouco a gente faz mais uma oração, mas deixa eu já falar para aqueles que estão em casa. Aqui estão as contas da igreja. Você que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, no seu patrocinador, você pode então fazer desta maneira, transferindo para uma dessas contas, e depois você manda para nós pelo WhatsApp, que seja o seu comprovante, e você então vai estar ajudando a manter essa igreja de portas abertas, para a gente poder então pregar o Evangelho e levar o amor de Deus para as pessoas. Então, esse é um envelope de dízimo comum que você já conhece, e você pode fazer assim. Temos até o dia 31, que no caso é sábado, e aqui na igreja, culto até sexta-feira, sábado nós não temos, mas até sexta-feira, que Deus possa usar tanto você de casa, como você aqui da igreja, para nos ajudar a cumprir o nosso objetivo financeiro esse mês de julho, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá certo? Então você de casa fique na paz, Deus te abençoe, voltamos na quarta-feira em nome de Jesus.